Faltou o pastor, cadê ele? Não veio hoje? Sim. Ah, tá ali, né? Nós enrolamos aí, não demos conta de ir lá visitar ele, né? Mas eu creio que nós vamos sair lá, pastor. Glória a Deus. Né? E eu creio que o Senhor tem algo especial para nós nesta noite. Amém. Amém. Eu quero trazer aqui uma mensagem a qual o Senhor, eu creio que o Senhor colocou no meu coração para ministrar aos irmãos. Muita correria, muita coisa a fazer, e eu não dei conta de preparar um texto específico. Eu até busquei uma palavra, um texto onde eu poderia desenvolver uma palavra para estar aqui. Mas ao mesmo tempo eu procurei o Senhor, o que o teu povo precisa de ouvir naquele lugar. Amém, O Jesus. que queres que eu fale naquele lugar quando eu chegar ali? Deixa Deus falar. E como a gente lê a Bíblia, a gente tem em mente vários textos, tem algumas palavras já fixadas no coração. Mas é interessante que quando nós não encontramos o que falar, mesmo tendo muito o que falar, mesmo tendo a Bíblia em suas mãos, nós dependemos realmente do Senhor. Aleluia. E no momento que Ele fala, simplesmente Ele dá um toque, e a sua palavra é suficiente. É verdade. E quando eu cheguei na casa da Sônia por volta de 11h30, e ela mandou que eu fosse jantar. Quando eu voltava para o quarto, Deus deu um desses toques e me deu a palavra. Aleluia. Amém. E eu creio que esta palavra vai renovar os vossos corações, Glória a Deus. Amém. vai encher a sua mente de um conhecimento novo. Amém. Eu peguei aqui, e geralmente quando eu vou ministrar, eu espero no Senhor realmente, e Deus me dá todo o texto, e às vezes nós precisamos estudar tudo aquilo que Deus deu para nós. Eu até coloquei aqui, eu não sou muito de fazer esboço, mas eu coloquei aqui, fiz um pequeno esboço aqui, e eu creio que o Senhor usará neste lugar. Amém. Aleluia. Eu gostaria se você colocasse de pé nesta noite e abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 6. Aliás, Lucas, capítulo 6. Nós vamos ter aqui apenas 3 versículos, que eu creio que é supremo para nós. A palavra do Senhor, ela é eficaz. Onde o evangelista aqui escreveu sobre os 2 fundamentos. Todos nós, todo segmento, todo lugar que passamos, e às vezes nós queremos estar fazendo algo especial, mas uma coisa é especial, e esse texto aqui nos leva a conhecer isso. Lucas capítulo 6, versículo 46. Os irmãos podem procurar. Eu gosto muito que os irmãos acompanhem na Bíblia. Eu gosto muito de ler a Bíblia, porque é a palavra que nos edifica. Quando ela está arraigada em nosso coração, ela vira uma espada em nossas mãos. Amém. Em todos os momentos que nós encontramos em dificuldade, a palavra é que liberta. Por isso nós vamos ler aqui. Por que me chamais Senhor? Versículo 46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não vos fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim
e ouve as minhas palavras, e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, porque por ter sido bem construída ou bem edificada. Amém? Eu gostaria se você colocasse as tuas mãos sobre o teu coração. A oração é simples, mas eficaz. Aleluia. Você vai simplesmente pedir ao Senhor que abra o seu coração para que esta palavra venha morar dentro do teu coração. Amém. Para que ela venha edificar e ser edificada em você. Poderoso Deus, grande é o teu poder, grande é a tua majestade sobre este lugar e sobre o teu povo que o Senhor estabeleceu neste lugar, ó Pai. Eu lhe peço nesta noite que a tua mão, Senhor, que o teu cajado sustente o teu povo e faça deste povo aqui um instrumento de honra para o Senhor nesta cidade e por onde quer que eles passem, Senhor. Que esta palavra venha fazer, ó Pai, uma mudança por completo sobre a vida do teu povo neste lugar. Eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Os irmãos podem se assentarem. Irmãos, é interessante que quando nós estamos aqui para ministrar, para falar com os irmãos, talvez você está me vendo aqui e às vezes é fácil para mim estar aqui e alguém pode pensar, mas eu não sou letrado, e antes de conhecer a palavra do Senhor, jamais eu conseguiria ler para alguém sequer uma frase. Até hoje, uma outra leitura eu não consigo muito. Mas quando esta palavra do Senhor toma nós, a nossa vida muda. Aleluia. E por onde eu passo, eu não me esqueço de falar um versículo só, uma só palavra que eu caminho sobre ela, que está no livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 3, aonde um dia, derrotado, sem rumo, com 3 cirurgias, perdido com um rim, e o outro já não ia bem, com mais 3 cirurgias feitas nele, e a situação era grave. Por certo dia, eu estava em casa, e este versículo brotou em meu coração. Isaías 55, versículo 3 diz assim: inclina o vosso ouvido e vinde a mim. Amém. Veja bem, o chamado que o Senhor traz para nós. Aquilo ali foi uma convocação que o Senhor trazia para mim. Eu já conhecia o Senhor, eu sabia que o Senhor faria grandes coisas, eu sabia que Ele morreu para nos resgatar, mas no entanto eu estava lá longe do Senhor, eu não estava arraigado e agarrado nele. E após Ele dizer: inclina o vosso ouvido a mim e vinde a mim, Ele me faz uma promessa agora: e a vossa alma viverá. Amém. Eu costumo dizer que a partir de qualquer texto eu sou capaz de pregar a salvação, porque é o plano principal que Deus quer para nós. Amém. Deus quer levar você para morar na glória. Deus quer te resgatar do poder das trevas e colocar sob o poder do reino do teu Pai. Amém. Glória a Deus.
E o Senhor naquele dia me faz uma promessa: e a tua alma viverá. Em seguida ele fala: e convosco farei uma aliança, e te darei as firmes misericórdias de Davi, ou as firmes benevolências de Davi. Meus queridos e amados irmãos, quando eu inclinei os meus ouvidos para ouvir o que o Deus estava falando, o que o Jesus estava falando para mim, eu encontrei salvação, mas também encontrei um homem guerreiro, e me transformei em um derrotado para ser um vencedor. Glória a Deus! Porque as firmes misericórdias que ele prometeu a mim, que eram as de Davi, eu não sabia quem era Davi, muito menos o que era misericórdia ou o que era benevolências. Eu entendi naquele momento e comecei a falar: eu quero saber quem é esse homem que recebeu isto de Deus. Aí encontrei na Bíblia um homem que nunca perdeu uma batalha, exceto o dia que ele resolveu não obedecer ao Senhor na busca da arca. Mas com Davi eu aprendi a temer ao Senhor. Glória a Deus. Davi era rejeitado e jogado lá fora, mas ele aprendeu a adorar o Senhor. E eu aprendi que quando nós adoramos o Senhor, nós alegramos ao Senhor. E eu aprendi também que quando nós alegramos o Senhor, a Bíblia fala que a alegria dele é a nossa força. Amém. Se você começar a adorar o Senhor, a tua força crescerá. Aleluia. E você vai se tornar um homem e uma mulher imbatível em todos os caminhos. Glória a Deus. Mas aqui nós estamos diante de um texto, meus queridos irmãos, o versículo 46, ele implica a nós olhar para nós mesmos. Será que eu estou dizendo Senhor, Senhor, e eu estou obedecendo o Senhor? O Senhor Deus é tão poderoso que se eu me fazer aqui hoje falar, pegar uma porcentagem aqui, talvez eu estou no zero, não estou nem 1% obedecendo o Senhor, mas mesmo assim, Ele já fez grandes coisas em minha vida. Mesmo assim, o Senhor nos resgatou do poder das trevas. Amém. Mas o que eu quero que você chame a atenção, chamar a sua atenção neste momento é: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. O chamado seu aqui é diferente do meu. Naquele dia eu estava lá longe. O Senhor, vinde a mim. Observa que aqui está diferente. Todo aquele que vem até mim. Você que está aqui nesta noite, eu tenho propriedade a respeito desse versículo. Você já está na presença do Senhor. Aleluia. Você já veio até Ele, Ele não te chama mais, mas agora Ele te arregimenta para observar a palavra, a qual Ele falará ao vosso coração. Amém. Todo aquele que vem até mim, você já está aqui, você já está na presença do Senhor. Agora Ele fala, algo interessante que Ele fala na sua vida. Ele fala: e ouve as minhas palavras e as pratica. Talvez, se você tem vindo da presença do Senhor, talvez você tenha adentrado aqui em outro templo, ou até mesmo na sua casa você se prostrou diante do Senhor. Mas de hoje em diante você vai começar a ouvir a palavra do Senhor, ouvir a voz do Senhor. Aleluia. E praticar estas palavras. O Senhor está prometendo aqui, dizendo: eu te mostrarei a quem é semelhante. Eu acostumo dizer muitas das vezes, alguém me procura: você é crente? Eu falo: não, eu sou cristão. A palavra cristão, eu creio que é do conhecimento de todos,
que significa aquele que é parecido com Cristo. Como é que o Senhor vai mostrar com quem Ele é semelhante? Quando nós se tornamos parecidos com Cristo. Amém. No livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, há uma instrução para nós. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Será se você tem observado quando vem praticar a palavra do Senhor? Será se você está aqui com o mesmo sentimento que Cristo teve? Vamos abrir aí, eu gostaria que você abrisse juntamente comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ou direito de ser igual a Deus. A Sônia falou muito onde doeu, das minhas vontades próprias, dos meus próprios interesses. E o Senhor, quando desceu aqui, o Senhor Jesus, Ele não desceu com seus próprios interesses, mas sim para obedecer à vontade do Pai. Quando nós começamos a obedecer o Pai, nós começamos a caminhar e praticar estas palavras que Jesus está ditando para nós. Nós começamos a ser vistos pela sociedade como aquele que edificou a casa na rocha. E esta rocha que nós devemos edificar a nossa casa, que somos o templo do Espírito Santo, é o Senhor Jesus. Amém. Quando nós começamos a andar, quando nós começamos a alicerçar-se na palavra de Deus, nós passamos a conhecer quem somos nós. E muitas das vezes nós fugimos da batalha, perdemos a batalha, voltamos para trás porque não sabemos quem somos nós e quais são os nossos direitos. No livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, o Senhor Jesus, através do apóstolo Paulo, aqui ele fala: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu amor. Nós estamos aqui hoje, meus queridos irmãos, é por causa do amor incondicional que Deus nos amou e nos derramou por meio da sua graça. A palavra graça, não sei se os irmãos sabem, significa favor imerecido. E quantas pessoas estão fazendo por merecer o reino de Deus, tentando fazer com as suas próprias mãos, e não vai receber, porque a palavra nos diz: Ele nos amou primeiro, Ele derramou da sua graça e não deu condição para nós. Simplesmente Ele nos chamou: vinde a mim, todos os que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Mas é interessante, no versículo 14 ele diz assim: no qual temos a redenção e a remissão de pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de todas as criações. Quando é que nós ficamos a imagem e a semelhança de Deus? Quando nós começamos a caminhar segundo a palavra do Senhor. Amém. Veja bem que isso, a palavra está falando que é a imagem do Deus invisível. Ele começa a habitar dentro de você, dentro de mim, e nós começamos a mudar o nosso conceito.
a nossa maneira de agir. Irmãos, mas isso custa para nós um peso de glória. Custa para nós um sacrifício para obedecer estas palavras. Mas o Senhor nos sustentando, como o apóstolo Paulo fala aqui, mesmo neste capítulo aqui, no versículo 24. A nossa alegria, meus amados, o nosso regozijo está em Cristo. Olha a palavra: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Quantas vezes nós encontramos pessoas, cristãos, murmurando por algo simples, até mesmo por vir ao culto. Mas aqui nós encontramos o apóstolo Paulo regozijando pelo privilégio de sofrer por Cristo Jesus, e preenche o que resta na aflição de Cristo, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Você está entendendo? Amém. O que resta do sofrimento que ele passa por causa da palavra, ele supre a igreja. Amém. Ele supre aquilo que a Sônia falou hoje, na casa do pastor Arão. Nós somos uns pelos outros. Da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Todos vocês que adentraram, você colocar os seus pés aonde a sua língua bradar a palavra do Senhor, Ele vai honrar, porque Ele está falando que aqui Ele vai dar cumprimento à sua palavra. Nossa, essa palavra em nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, mas no versículo 24, é interessante que nós observamos aqui, capítulo 3, versículo 24. Quando é que nós vamos alcançar isso? Ainda hoje a irmã Tatiana estava falando a respeito do irmão que queria ser consagrado, e não foi, e ficou triste. Você, se um dia não for consagrado aqui, você não vai ficar triste, mas você vai crescer em excelência, porque hoje essa barreira cai na sua vida. Aleluia. Todas as vezes que nós adentramos aqui para agradar o homem, agradar o pastor ou qualquer um outro irmão, nós não vamos sair daqui satisfeitos. Mas quando nós adentramos a este lugar para servir aquele que nos arregimentou, nós recebemos galardão. Amém. Por isso o apóstolo fala aqui: tudo quanto fizerdes, no capítulo 3, versículo 24, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Olha a recompensa. Ele não esqueceu da sua salvação. No versículo 24 ele diz: ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da sua herança. A palavra do Senhor diz que nós somos herdeiro, co-herdeiro com Cristo, mas Ele tem uma recompensa para nós aqui nesta terra. Quais são as recompensas? O bem-estar seu social aqui neste lugar. Amém. Porque a nossa herança está nos céus. Oh, aleluia. Há uma morada celestial. Aleluia. Há uma morada preparada para nós. Glória a Deus. E esta palavra, esta morada é eterna. Aleluia. São a nossa herança. Mas Deus quer recompensar você. Deus quer fazer você um vencedor. Amém. Por isso eu coloquei aqui o título desta mensagem:
E deixei para falar ele depois aqui, não falei nisso, para que você comece a pensar e avaliar esta palavra. O título dessa mensagem é alinhando uma visão para o evangelismo. Nós fomos chamados para evangelizar. Nós fomos chamados para recuperar pessoas, para recuperar vidas desta vida. Então, alinhando a visão para se tornar um vencedor. Glória a Deus. E quando eu estava ali no aeroporto, ali em Goiânia, tinha uma loja lá chamada Donier, né? Uma loja de óculos. Não sei se as irmãs observou lá, né? E lá estava escrito assim: veja o mundo como você quiser. É claro que ele estava falando dos óculos deles, né? Tem várias cores lá. Aí você coloca um verde, você vê tudo verde. Você coloca um preto, você vê tudo preto. Você se protege do sol, vê de outra maneira. É claro que estava falando dos óculos. Aquela loja vende óculos. Mas a palavra do Senhor não diz assim. A palavra do Senhor diz: o Senhor Deus alinha os seus pensamentos. Glória a Deus. Se nós observamos a palavra do Senhor, o Senhor vai alinhar os nossos pensamentos. Nós vamos ver um mundo diferente. Nós vamos ver um mundo superior. Eu recebo, Deus. E quando eu lia o texto aqui, me veio algo no meu coração aqui. Eu até escrevi aqui, que senão às vezes eu até esquecia, né? E eu escrevi, algo veio no meu coração: o seu raciocínio alinha o seu pensamento, e o seu proceder realiza os desejos do seu coração. Quando você começa a alinhar os seus pensamentos com a palavra do Senhor, vai brotar um desejo ardente no seu coração. E quando você procede conforme a palavra está te conduzindo, a qual você foi alinhado, que Jesus disse lá, ele fala: todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, eu te mostrarei a quem é semelhante. A palavra do Senhor nos leva a ser igual àquele que nos arregimentou, o Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Mas é interessante, meus queridos amados irmãos, eu estou falando tudo isso para você aqui e dizendo com quem você é semelhante. Mas quem vai honrar estas palavras? Como é que você vai se tornar um vencedor? Se você abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, vamos lá, no livro de Isaías, capítulo 44, nós vamos encontrar algo interessante aqui, que após Jesus me chamar e eu passar a ouvir Ele, eu encontrei isso aqui em meio às dificuldades. E aqui com este versículo eu me tornei um perseverante. Eu comecei a caminhar e eu observei que o Senhor estava honrando as minhas palavras. As coisas começaram a acontecer. Isaías capítulo 44, no versículo 24 diz assim: assim diz o Senhor que te redime, o mesmo que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho escondi os céus, e sozinho espalhei a terra, que desfaço os sinais dos profanadores de mentiras,
e enlouqueço os adivinhos, se faço tornar atrás o sábio. O próprio Deus está aqui hoje para tornar você atrás. Se surgiu na sua vida algum enganador, se surgiu na sua vida aquele que tentou retroceder você, fazer você voltar para trás, ou tomar o que você tem, o Senhor vai desfazer estas palavras e colocar palavra de vida eterna na sua vida. Amém. E Glória Ele a ainda diz mais: Receba essa palavra. É, Jeová. e que confirmo a palavra do meu servo. Deus tem palavra, tem poder para te honrar, e Ele tem o prazer. Ele tem o prazer de cumprir com as suas palavras. Aleluia, Deus. Quando você falar, o Senhor Deus está na tua retaguarda. Eu honrarei a palavra deste meu servo. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus. Uma coisa que me chamou muita atenção e que marcou, que mexe e vira, quem trabalha com nós lá fala. Um dia nós estávamos fazendo um aterro, pastor, já daqui, lembra dos pés de coco? E a chuva veio e ficou aquela mexida, e começou a chover à noite. E nós tínhamos que cavar, não tinha jeito de entrar ali, não tinha jeito de sair, estava uma bagunça. E a nuvem baixou e ficou escuro. E eles foram embora. Ele falou: amanhã nós não vem aqui não. Eu falei: vocês podem vir, que amanhã nós terminamos. Eu falei: quantos caminhões de terra vai estar? Ele falou: não, mas uns 16 cabos. Eu falei: 16 cabos? Ele falou: caba. Eu falei: então vocês podem vir cedo, que vocês vão colocar os 16 caminhões de terra aí. Eles riam e foi embora. Cedo, amanheceu do mesmo jeito, aquela neblina, mas não choveu fora. Aí eu liguei para eles e falei: estou esperando vocês. Não vieram. Eu fui lá e busquei eles. Falei: vocês vão botar lá. Vocês falaram que 16 caminhões de terra. Lá só vai chover a hora que vocês terminarem de colocar isso aí. Sem perceber, eu estava profetizando apenas com o desejo do meu coração. O desejo meu era de terminar aquilo ali. O desejo meu era de colocar aquele resto de terra. E eles não queriam vir. Eu falei: vamos. E eles carregavam um caminhão e falavam: vamos correr que a chuva vem. E a chuva baixava. E foi até o último. Quando foi o último, começou a engrossar um pouquinho. Falei: pode buscar o outro. Quando ele buscou o outro, me descarregou. Ele falou: eu vou buscar um que alguém me pediu lá. Eu vou levar um. Pode levar o caminhão até que tirava lá mesmo. Falei: pode levar, mas você não vai sair daqui não. Que era 16 caminhões que você falou. Ele carregou e caiu naquele mataburro lá. A chuva foi tão forte que ele caiu lá dentro. Ele ficou lá. Ficou preso. Aí Quero falou: eu ver. temei com o senhor. E aconteceu, o senhor falou que não era para carregar o outro, que era só 16 no combinado, né? Até hoje, quando eu falo para fazer alguma coisa, o Oswaldo, que estava na época lá, e trabalhando pedreiro, ele fala: ó, se eu falar, você pode fazer, né? Amém. Então isso marcou. Alguém estava lá fora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Porque o Senhor cumpre. Ele tem prazer, ele fala aqui. Que confirmo a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Deus. E digo a Jerusalém: ela será habitada. Amém. Glória a Deus. Ela será habitada. Aleluia, Deus. Aprenda a ouvir a palavra do Senhor. Mas, meus queridos irmãos, tudo isso que eu estou falando aqui tem um peso de glória para nós. Nós precisamos entender algo interessante que eu quero passar para você. Eu gostaria que você marcasse na sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e marcasse esse texto. Isso vai te ajudar bastante. Aleluia, Deus. Isso vai te colocar mais fervoroso na palavra do Senhor, Glória a Aleluia. Deus. na obra do Senhor, no evangelismo do Senhor. Amém. Porque muitas das vezes nós encontramos muitas regras, encontramos muitos pretextos para fazer a obra do Senhor. E talvez a igreja enche, esvazia amanhã, a pessoa desiste
volta para trás, porque está com a visão, um propósito errado. Olha bem, após Jesus andar sobre o mar, mandar a tempestade parar, após ele ir atravessar para Cafarnaum, ele encontrou uma grande multidão que procurava ele, que vinha até ele, mas com uma visão errada, com um entendimento errado. E aqui no capítulo 6, no versículo 25 diz assim: e tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, em que hora chegaste aqui? Eles não entenderam como Jesus atravessou, porque eles não viram ele entrando no barco com os seus discípulos, mas de outra forma Jesus estava do outro lado. Foi no momento que ele atravessou e encontrou com os seus discípulos, andando por cima da água. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, Jesus já observando eles, vós me procurais porque não vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartaste. O Senhor me chamou a atenção aqui neste texto. Muitas das vezes nós encontramos as igrejas cheias, e muitos vêm, alimentam e vão embora, porque a visão está errada. Porque muitas das vezes nós encontramos igrejas pregando aí que se você vir, você vai receber, mas não está pregando a salvação, não está pregando uma santidade, está pregando simplesmente a cura. A cura é errada? Não. Jesus se manifestou neste mundo para curar a todos. Mas nós começamos lá atrás e vimos que Ele primeiro nos chamou para uma vida eterna. Colossenses também fala que a nossa morada não é aqui, a nossa pátria não é aqui, ela é uma morada eterna. E Jesus, olhando aqui: trabalhai não pela comida que perece, no versículo 27, mas para que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, confirmou com o seu selo. Agora aqui que eu quero que você marca este versículo. Após Jesus dar uma dura neles, mostrar a visão para eles não entenderam o propósito de Jesus, e eles fazem uma pergunta a Jesus. Aí é que eu quero que você medite, porque você vai crescer no evangelismo, você vai crescer na obra do Senhor. Amém. Através deste versículo. Glória a Deus, aleluia. Dirigiram-se, pois, no versículo 28, a ele, perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Versículo 29. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Olha o tanto que é simples fazer a obra do Senhor. Um dia eu visitei um irmão, a Sônia vai lembrar. Ela foi lá em casa e na hora que ela foi embora, ela me chamou. Falou: Tonho, ela me chama de Tonho, vou te dar R$200 aqui, é para você. É para você, não é para você comprar nada para cá, não é para nada. Dá R$200 aqui. Você lembra disso, Sônia? E tinha um irmão da igreja que ele até faleceu. Foi acidentado. Eu fui lá visitar o irmão. Ela saiu para lá, eu saí para lá. Eu tinha feito uma cesta para levar para ele, uns R$200. Né? No caminho, encontrei um irmão necessitado, peguei 100. Ele me clamou, falei: olha, isso é para mim. Ela falou que era para mim. Mas eu entendo que quando o necessitado, o meu irmão necessitado, está precisando em cama, é porque Deus enviou. Na hora eu lembrei daquele negócio, falei de 100 para ele.
Cheguei lá, a intenção era levar a cesta para o irmão. A mulher dele me clamou, deu os outros 100 na praia. Pronto, acabou o problema, deixei a cesta. Nada. E nesse dia eu fiquei até indignado, uns dias depois. Ele saiu da igreja e falou assim: não, eu saí da igreja porque ninguém me visitou, ninguém deu atenção para mim. Então o que eu vou fazer na igreja? Ele estava com a visão errada, ele estava lá querendo receber, ele estava querendo lá ser paparicado. E ainda não falou a verdade, porque eu fui lá umas 3 vezes visitar ele. E ainda deixei a minha palavra, que Deus honra ela. Qualquer coisa que você precisar, liga para mim. Não é porque eu tenho nada não, irmão, não tenho nada. Mas eu tenho certeza que se eu falar, Deus vai honrar. Amém. Glória a Deus. Deus vai honrar. Aleluia, Deus. Então a obra de Deus é essa. Quando eu vou ali, dou a minha palavra. Olha que aquele homem, se a pessoa, se ele chegasse lá e falasse: só para uma cirurgia que gasta 10 mil reais, não tem 10 mil reais, não. Mas eu dei a minha palavra a ele. Eu falei: se você precisar de mim, você me liga. Então o primeiro passo para nós fazer a obra de Deus: crer naquele que nos chamou, naquele que nos arregimentou para a boa obra. Eu quero pegar exemplos aqui de homens que eram de Deus, que conheciam o Senhor, mas que não sabia o propósito de Deus para ele. Abra aí no livro de Lucas novamente. No livro de Lucas, no capítulo 7. Primeiro no capítulo 5. Neste versículo de João, capítulo 6, versículo 29, eu aprendo o seguinte: algo simples, como ele falou para Moisés. Quando ele fala para Moisés, ele fala com que nome, como que eu vou falar para aquele povo? Ele fala: eu sou, te enviou. Quando Deus fala para Moisés: diga que eu sou, te enviou, ele está falando: eu sou a tua força, eu sou a tua água, eu sou a sua defesa, eu sou o seu escudo, eu sou, Moisés, o que você necessitar. Quando ele está falando aqui para aquela multidão, a obra de Deus é esta: que creais naquele a quem enviou. Lá em Isaías ele fala que ele é capaz, e é um prazer dele cumprir com o conselho e a voz dos seus mensageiros. Entende que quando você crê, você pode dar a palavra baseado no que ele fala, e ele vai honrar. Porque você vai falar porque acredita naquele que te chamou. É por isso que Jesus diz no livro de Mateus, capítulo 10, versículo 34: eu não vim trazer paz ao mundo, mas eu vim trazer espadas. A palavra de Deus é uma espada viva dentro da sua boca, dentro do seu coração. Quando você necessitar, ela vai agir. Veja bem, no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 13: certo leproso, vendo Jesus passando por ali, ele grita Jesus, e ele fala para Jesus e fala assim: se tu queres, tu podes me curar. Ele conhecia Jesus, ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus tinha poder, mas ele tinha uma dúvida no seu coração. Ele não tinha certeza de que Jesus estava disposto a curar ele. Quando a palavra do Senhor está dizendo no livro de Isaías, no capítulo 53, versículo 4, que ele nos levou sobre o seu corpo as nossas feridas a nós curar.
para que nós sejamos curados, mas nós refletimos em nós, como um aflito. Esse homem estava dessa maneira, e ele faz uma pergunta a Jesus, e ele, estendendo a mão, Jesus, após ele dizer, e aconteceu no versículo 12, aconteceu que estando ele numa cidade, veio à sua presença um homem, coberto de lepra, e ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, quem queres? Suplicou-lhe, e o Senhor: se quiseres, pode purificar-me. Olha bem, aquele homem conhecia Jesus, ele sabia prostrar aos pés de Jesus, mas ele ia duvidoso, chegar diante dele com dúvidas. Ele fala: se quiseres, pode me curar. A prontidão do Senhor e a vontade dele foi exposta com fervor. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Jesus, uma vez mais, ele demonstrou o seu caráter, ele honrou a sua palavra. Diante daquele homem, ele demonstrou que ele cumpre com a sua palavra. Aquele homem estava leproso porque ele esqueceu lá do livro de Colossenses, onde fala: ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Quando eu estava com meus rins perdidos, perdi um, eu tenho um rim só, e o outro em decadência, eu comecei a entender isto aqui, para que meus rins sejam curados. Mas há momentos que nós devemos endurecer. E um dia eu quase morri, a Sônia estava lá comigo, mas meu irmão, perdi na quarta cirurgia, perdi o sangue todo, quase morri. E um dia o médico, eu já havia recebido essa palavra de chamado do Senhor. O médico estava lá fora dando ré no carro para ir embora. Quando anunciaram o retorno, ele voltou, e depois que eu melhorei, ele me falou: olha, Antônio, eu estava voltando, saindo para ir almoçar, e algo tocou em meu coração e mandou voltar aqui. Quando eu cheguei, você estava morrendo, e eles gritando, e eu comecei a abrir a sua cirurgia, e já trouxe o sangue, reconstituir em você. Eu não sabia disso, ele não tinha contado, ele mesmo contou para mim com propriedade. Mas para cumprir com a palavra dele: vinde, Amém. Né, a mim, e eu te darei descanso. Ouve a minha palavra e a tua alma viverá. Amém. Aleluia. Glória. Eu não podia morrer naqueles dias porque eu não tinha entendimento e eu não estava restaurado. Amém, Jesus. Deus precisava de restaurar. Mas, meus queridos, agora vamos aqui. Jesus mostrou a sua prontidão. Agora vamos aqui no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 10, versículo 51. Nós vamos encontrar um homem aqui. Marcos 10, 51. Que clamava também por Jesus. E ele também foi entendido. Este homem aqui, ele conhecia tanto Jesus que ele sabia a sua descendência, que é o cego de Jericó. E ele, observando que Jesus passava por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem, ele esqueceu-se que Jesus podia curar ele. Era desejo de Jesus curar ele. E esse aqui se sentiu abandonado, que Jesus ia passando, ele começou a gritar: Jesus, tem misericórdia de mim. Ele conhecia tanto Jesus,
que ele sabia que Jesus era da descendência de Davi. Olha o que ele fala aqui. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Quando ele gritava, Jesus ouviu a sua voz. Ele estava ficando para trás, mas Jesus ouviu. Se você clamar, Jesus vai ouvir você. Amém. Ele vai te chamar à presença dele. Amém. Mas é interessante que o que me chama a atenção aqui é que ele, lançando de si a capa, ele se esvaziou de si mesmo para receber o Senhor. E muitas das vezes nós estamos cheios de nós mesmos e não nos esvaziamos para ir à presença do Senhor. É verdade. Mas veja bem que quando ele chega lá, Jesus faz uma pergunta para ele. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Amados e queridos irmãos, talvez você um dia distanciou de Jesus. Você não tem mais a visão. Você conhece Jesus, mas você está distante dele. Você lembra que ele pode fazer algo para você. Clame que ele vai te ouvir. Arranca tudo aquilo que está atrapalhando a sua comunhão e vem ter com o Senhor. Jesus chega e perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Implica aqui, meus queridos irmãos, que esse homem enxergava antes. Ele tinha visão. Às vezes você perdeu a visão. Às vezes nós perdemos a visão. Afastamos do Senhor. Mas o Senhor está procurando resolver a nossa questão. E está nos perguntando: que queres que eu te faça? Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu não sei de que você está precisando. Mas Jesus te pergunta hoje: o que queres que eu te faça? Eu não sei a sua necessidade. Mas você já começa a pedir ao Senhor. Diga a Ele. Este homem aqui queria ver. E Jesus não negou para ele. No livro de Lucas, do capítulo 7, no versículo 13, veja bem, está escrito: quando a viúva de Naim vem saindo da cidade para enterrar o seu único filho, a Bíblia não fala que ela clamou por Jesus. A Bíblia não fala que ela gritou por Jesus. A Bíblia está falando que Jesus encontrou com aquela mulher saindo para enterrar o seu filho. Mas a Bíblia fala que ela estava chorando. E se aquela mulher estava chorando é porque ela estava necessitando de água. Ela estava sentindo uma pressão, a perca do seu filho. Mas é interessante que aqui Jesus se manifesta para socorrer o necessitado. Jesus se manifesta na dificuldade o tempo todo. Amém. Talvez você não tenha força, talvez você não alcançou a presença do Senhor. Jesus está posto diante de ti. E olha bem o que ele fala aqui: vendo o Senhor, se compadeceu dela e lhe disse: não chores, não chores. O Senhor não tem prazer no seu choro. O Senhor não tem prazer nas tuas ruínas. Quando Jesus está falando para aquela mulher: não chores, aquela mulher não falou para Jesus algo aqui. Eu não vejo ela falar algo aqui.
Mas Jesus olha dentro do coração dela e vê a necessidade dela. Deus está vendo mesmo, se você não falar, Deus está vendo a sua necessidade. Amém. Porque Ele conhece o seu coração, Ele conhece você. Eu sei que era notório ali, porque o caixão estava ali. Chegando, se tocou o esquife, e parando-os que eu conduzia, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E a palavra diz que Jesus restituiu ao filho daquela mulher. Isso também me dá base para você que está aqui hoje. Se você perdeu algo na sua vida, se você foi lesado, o Senhor vai restituir na sua vida. Amém. O Senhor vai te dar, vai te devolver o que foi roubado. Amém. Permaneça no amor de Deus, permaneça no Filho, que Ele vai restituir. Ele vai restituir. Ele vai restituir, como resolveu a questão da viúva de Naim. Se Jesus deu vida àquele que padeceu, o que Ele pode fazer? O que Ele pode fazer por você? Não há nada que Ele não possa fazer. Mas, meus queridos irmãos, às vezes nós cremos em Jesus, às vezes nós alcançamos o desejo de fazer algo por Jesus, de trabalhar na sua obra. Às vezes nós aprendemos toda esta palavra, mas há algo ainda que impede que nós recebemos o Senhor. Uma visão distorcida. Por isso que eu disse, alinhando a visão para evangelizar ou para se tornar um vencedor. Nós observando aqui, vamos voltar no livro de Marcos, no capítulo 12. Marcos capítulo 12. São pequenas coisas e pontos fundamentais que o Senhor fala para mim, que às vezes tem dia que eu sou até repreendido quando eu levo a pessoa a ver isso, mas são pequenas coisas que faz as grandes diferenças em nossas vidas. Os saduceus, que cria aqui na ressurreição, os escribas, que era chamado até os doutores da lei, eram homens puros, conhecedor de todo o Velho Testamento. Mas quando Jesus estava ali fazendo todos esses milagres, eles vieram para testar Jesus. E o Saduceu procura lá: ó Senhor, está escrito, ele veio com a palavra, está escrito na lei de Moisés, se tiver 7 irmãos, e o primeiro se casar e ficar viúvo, e a outra, o outro irmão casa com a mulher e tal, e vai consequentemente os 7 irmãos. Quando essa mulher também morrer, de quem será? Jesus responde eles bem, pede para eles não continuar no seu erro e observar a palavra do Senhor. Mas o que eu quero que você te chame a atenção é aqui. Aí vem o escriba e diz: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os mandamentos. O escriba vem e fala: agora eu vou pegar ele. Qual é o principal de todos os mandamentos? Nós sabemos aqui, meus queridos irmãos, que o principal mandamento é amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a sua força. E o segundo é o teu próximo. Mas Jesus, observando ele, antecipou a sua pergunta.
Respondeu-lhe Jesus: há princípios que nós devemos colocar em nossas vidas para que nós alcançamos as promessas do Senhor. Por isso que quando o Senhor me chamou, Ele disse: inclina o vosso ouvido e vinde a mim. Jesus está dizendo aqui, o principal é ouvir. O princípio da sua vitória está em ouvir o que Jesus está falando. Aleluia. Quando você ouve o que Jesus está te falando, Ele vai te conduzir às promessas e os mandamentos do Senhor. É claro, o principal é ouve, ó Israel. Ele fala: ouve, ó escolhidos do Senhor. Amém. Ó meus filhos, ouve o que eu tenho para você. Ouve a minha instrução e eu farei de vós vencedores. Em seguida o Senhor diz: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Porque ele via que ali estavam os saduceus e os escribas e demais que não tinham conhecimento. E havia eles com uma Bíblia só, com o Velho Testamento, eles tinham 2 senhores ou mais. Ou ele se instituía como o doutor, o sábio, e não estava obedecendo a palavra. Então Jesus coloca os princípios em nossas vidas. Se nós alcançarmos os princípios do Senhor, nós vamos alcançar a nossa vitória. Glória a Deus. Então Jesus está dizendo aqui: o primeiro é ouvir. Se você aprender a ouvir o Senhor Jesus, jamais você perderá uma batalha. Em segundo lugar, se você tiver a certeza de que o Senhor é único, você não vai errar o caminho em hipótese alguma, porque só existe um caminho, que é Jesus. Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o Senhor. E em seguida Jesus explica para eles: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, e de toda a tua alma, de todo o teu coração e entendimento, e de toda a sua força. Se nós não vamos correr aqui para não alongar muito, mas se nós observarmos aqui na frente, eles falam o seguinte: no versículo 33: e quem amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Ele fala para Jesus. Ele pensou: não, agora eu estou completo. Eu alcancei a salvação. Jesus vai ter que me dar a salvação segundo o seu conhecimento. Jesus novamente, olhando para ele, fala, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não está longe do reino de Deus. Jesus voltou lá no princípio: saber você sabe, conhecer você conhece, mas não está me ouvindo, não está praticando as minhas palavras. Por isso você não está longe do reino de Deus. Jesus voltou lá: se você me ouvir, se você praticar, lá no versículo que nós começamos, ele disse: se vinde a mim, ouvis as minhas palavras, praticais as minhas palavras, eu mostrarei a quem é semelhante.
E aqui Jesus está falando, não está longe do reino de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja, nós estamos pregando a palavra, mas às vezes nós não estamos ainda no reino de Deus. Precisamos o quê? Ouvir o Senhor para que nós possamos crescer. Crescer em excelência. Crescer cheio da presença de Deus. Eu gostaria que o ministério de louvor subisse aqui. E o hino que Deus tocar no coração de você, cadê a Tatiana? Suba aqui e cante. Cante os louvores para o Senhor. É interessante, meus queridos irmãos, que quando nós alcançamos o pleno conhecimento da verdade, os frutos do Senhor se manifestam sobre nós. Amém. E eu creio que os frutos do Senhor, a graça do Senhor, o poder do Senhor vai seguir cada um, como está escrito no livro de Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e cuidar de fazer tudo conforme está escrito e obedecer, você não precisa correr atrás da bênção, a bênção vai correr atrás de você. A mão potente do Senhor é o suficiente. Eu gostaria que você viesse aqui para frente. Eu gostaria que você viesse, encostasse aqui neste altar. Eu gostaria de convidar todos os ministros que estão aqui, todos os pastores, evangelistas. Chega para cá, todos aqui. Às vezes você tem conhecimento bastante. Talvez você conheça a Bíblia mais do que eu. Talvez você conheça a Bíblia de capa a capa. Mas às vezes está lhe faltando a obediência. Às vezes está lhe faltando o entendimento. Às vezes está lhe faltando ouvir o que Cristo tem na sua jornada. Vem todos para cá. O ministério vai estar cantando. O ministério vai estar louvando. E nós vamos estar orando por você. Quando o ministério canta, ele alegra o coração de Deus. Quando o ministério canta, ele alegra o coração do Senhor. Então aí a força, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós vamos crescer em força, em sabedoria deste lugar. Todos hão de ver. Você vai começar a falar no seu coração. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Se você não tem coragem, não dá conta de falar o que você precisa de Jesus, Jesus está observando a tua aflição, Ele está observando a tua necessidade, Ele vai te restituir. Se você tem dúvida no seu coração, Jesus está dizendo, Jesus está dizendo, quero. E se você crê agora, Jesus restitui agora. Ele quer agir na sua vida. Ele quer agir na sua vida. Aleluia. Todos os ministros podem estar orando. Poderoso Deus e eterno Pai, graças te damos nesta noite pelo teu poder, pela tua misericórdia, para que tem para o teu povo neste lugar. Eis que a mão do Senhor, aquela que nos sustenta,